A paz do Senhor para os irmãos. Fazer uma pequena reflexão aqui nesse dia 17 de 3 de 2020, baseado aqui em Salmos 121, que diz assim o texto: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Esse que não tosquenejará, nem dormirá, o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele te guardará guardará a tua casa, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Irmãos, diante dos acontecimentos, esse vírus terrível que anda acometendo várias pessoas, de enfermidades, pessoas vindo até a falecer, nós, como cristãos, mais do que nunca, nós temos que colocar a nossa fé em Deus. Nós temos que crer que o nosso socorro, ele vem do Senhor. Nós temos que tomar as nossas precauções, nós temos que seguir as recomendações médicas, mas nós temos também que meditar e orar. Porque quando nós lemos, quando nós meditamos, nós estamos fortalecendo a nossa mente, a nossa espiritualidade e a nossa convicção, né, de que Deus está no controle de todas as coisas. Por isso que lá em Mateus, Jesus vai dizer: aquele que faz a sua casa, que constrói a sua casa na rocha, aquele que constrói a sua casa na rocha, aquele que ouve e obedece a minha palavra, é semelhante ao homem que constrói a sua casa na rocha. Vai vir a tempestade, vai vir as lutas, vai vir as enfermidades, vai vir os problemas, e a nossa fé continua inabalável. Mas aquele que ouve a minha palavra e não as pratica, é semelhante ao homem que constrói a sua casa na areia. Vai vir as lutas, vai vir coronavírus, vai vir N doenças, enfermidades e problemas, e ele vai fraquejar, vai desanimar, vai achar que o Senhor o abandonou, vai fazer como o povo de Israel: ah, o Senhor me abandonou. Deus não ouve mais as nossas orações. E o Senhor chega para o povo de Israel e diz: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós temos que orar e crer que Deus está no controle. Irmãos, nós temos vários homens e mulheres nas Escrituras que padeceram, que sofreram e permaneceram com sua fé inabalável. O apóstolo Paulo é um exemplo desse. Paulo vai dizer que ele sofreu açoite, prisão, teve enfermidade, né? Foi perseguido até pela igreja, mas o apóstolo Paulo vai dizer que tudo posso naquele que me fortalece. Então, não vai ser um coronavírus, não vai ser outras enfermidades que virão, que isso é cumprimento das Escrituras. Isso é só o começo das dores, das dificuldades que iremos enfrentar. Mas nós temos que colocar nossa fé no Senhor. E diante disso, irmãos, nós temos mais do que nunca a obrigação de pregar, de evangelizar, de mostrar para as pessoas, apresentar para as pessoas o Deus que nós servimos. É um Deus que nos dá uma paz diferenciada. É a paz que, mesmo diante das adversidades, das lutas, nós continuamos tranquilos e em paz no Senhor Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia da nação, que Deus tenha misericórdia do mundo, que as pessoas possam se achegar a Deus. Nós sabemos que estamos vivendo de uma geração distante de Deus, completamente distante. As coisas estão tudo andando na contramão. O que era certo deixou de ser certo e passou a ser errado. Nós vemos coisas terríveis, a família sendo bombardeada, as instituições religiosas sendo perseguidas, né? Quem vive um evangelho, quem busca viver um evangelho hoje, é chamado de fundamentalista. Você não pode falar de pecado, você não pode falar de vida, de santificação, porque as pessoas querem viver em conformidade com o mundo. E muitas igrejas se contaminando com isso, muitos cristãos se contaminando com isso, querendo negociar com o mundo. Nós temos que nos aproximar, irmãos, mais do Senhor,
Porque quando nós nos aproximamos do mundo, sabe o que acontece? Quando parecem essas lutas, essas enfermidades, essas dificuldades, como está acontecendo hoje, muitos se apostatarão da fé. Muitos se desviarão dos caminhos do Senhor, porque está tão assim, tão colado com o mundo, que ele esquece de se aproximar de Deus. Ele se distancia de Deus. Como diz as Escrituras, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então diz o Senhor, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Confia nessa palavra, creia no Senhor, busque no Senhor, tenha convicção daquilo que você crê, que a sua fé vai se tornar inabalável, porque a palavra de Deus, ela nos dá essa convicção. Porque o Senhor, ele é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor. Nós temos que colocar em prática, irmãos, mais do que nunca, o Salmos 1, que diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem seu prazer na lei do Senhor, prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. Diz que este será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas tranquilas, cujos seus frutos dão na estação própria, cujas folhas não caem. Diz que tudo que ele fizer prosperará. É meditar na lei do Senhor. Por isso que Deus dá uma orientação para Josué. Josué, tome cuidado para fazer tudo que o meu servo Moisés tem te ensinado, e dela não se aparte nem para a direita nem para a esquerda. Porque se você se desviar, você não vai conseguir superar as lutas e as dificuldades que virão. E nós, como servos do Senhor, nós temos que nos firmar na palavra, nós temos que ler, nós temos que praticar, nós temos que fazer a diferença, nós temos que parar de ficar negociando com o mundo. A igreja tem que voltar às Escrituras, porque, como o apóstolo Paulo diz, há muitos fracos e doentes, e muitos até que dormem. Muitos crentes fracos, muitos crentes doentes, muitas igrejas enfermas, porque estão negociando com o mundo. Então nós precisamos firmar, nós temos que elevar os nossos olhos para os montes e ter convicção que o nosso socorro, ele vem do Senhor, porque o Senhor, irmãos, ele não deixará vacilar os nossos pés. Ele jamais vai deixar que nós venhamos a fraquejar. Ele vai nos fortalecer todos os dias, porque o Senhor nos guarda. O Senhor nos guardará de todo mal. Ele guardará a nossa alma. O Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída onde quer que estejamos. Precisamos confiar nisso. Mas precisamos mais do que nunca, irmãos, viver esse evangelho. Pagar preço, porque evangelho é renúncia. Evangelho é você entrar naquele processo que Paulo diz de mortificar o velho homem e se revestir do novo homem. Nós não podemos andar em conformidades com o mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, transformar o mundo, fazer as pessoas enxergarem em nós o Cristo que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia e que irá voltar e buscar a sua igreja. Então, diante dessas lutas, dessas adversidades que estamos sofrendo nos dias de hoje, precisamos orar, precisamos buscar, precisamos fortalecer a nossa fé. E a única maneira de fazer isso é nos aproximar cada vez mais do Senhor. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas e que possamos, meus irmãos, usar o nosso manual de regra e fé. Esse é o nosso mapa que nos leva até ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nossas vidas. Fiquem na paz, em nome de Jesus.